A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui para mais um culto e gostaríamos de abrir esse culto com a oração, como convém que nós iniciemos a obra do Senhor com a oração, convidando o Espírito Santo de Deus para estar presente, para nos acompanhar e para nos iluminar, porque tudo é para Ele, tudo é para Deus, por meio de Jesus e para Ele. Então, é um momento que nós reservamos, você de casa também, que reservamos para estar na presença do Senhor, na presença de Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados em pensamento, nossos pecados por ações práticas. Senhor, nos perdoa por todas as coisas, Senhor. Senhor, Tu és grande e poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. E nós aqui estamos diante de Ti, Senhor, convidando o Espírito Santo de Deus, convidando a Ti para estar neste lugar, para nos abençoar, para que o Espírito Santo possa conduzir esses trabalhos, para que o Espírito Santo possa estar conosco, para que Ele possa ser o guia, ser o coordenador, ser aquele que nos inspira a fazer a palavra do Senhor, para que nós possamos levar a palavra, para que cada um daqueles que aqui estiverem possam levar essa palavra e para cada um daqueles que estiverem ouvindo, que estiverem assistindo, que estiverem presentes, possam receber desta palavra, Senhor. Nos abençoa, nos protege e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler aqui uma palavra que está no livro de Provérbios, no capítulo 15, a partir do versículo 1. No livro de Provérbios, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós sabemos que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro que nos traz sabedoria, que nos traz momentos de reflexão para as nossas vidas. E aqui, no capítulo 15, tem uma palavra muito interessante sobre a forma como nós devemos nos pronunciar diante dos outros. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. A correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão presentes, o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor do coração, o espírito se abate. Então, irmãos, essa palavra aqui, ela nos é muito instrutiva. Vou repetir aqui, que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitas vezes nós temos a oportunidade de responder a alguém, de responder uma palavra, e diz que a palavra branda é uma palavra que amolece. Se você tem uma resposta a dar, que ela seja uma resposta branda. Como diz aqui,
no 2 diz: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. A língua saudável é forma de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. O tolo, às vezes a correção é uma necessidade, mas o tolo, ele despreza a correção. O tolo, ele é aquela pessoa que simplesmente ele nega a possibilidade de estar errado. E sempre está ali, irado. Aquela pessoa que sempre está ali, certa de si, coerente na cabeça dele, coerente com tudo. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter uma resposta branda. Então, é necessário que nós possamos vivenciar isso. Não é apenas ler a palavra, mas vivenciar esta palavra no dia a dia. Essa palavra é sabedoria para a gente usar. Para usar no dia a dia, não é simplesmente, quando foi que você teve vontade de dar uma resposta dura e se segurou? Porque nós estamos aqui é para isso, para aprender. Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos dar aquela resposta dura. Muitas vezes alguém pisa no seu calo e você quer pisar 2 vezes no calo dele. Mas a Bíblia diz que você respire, que você dê uma resposta branda. É necessário pensar, refletir. Muitas vezes, até para uma resposta, nós precisamos fazer uma oração. Pare um pouquinho, naquele momento. Fale com Deus, rapidamente. Aí você já não tem mais a necessidade daquela resposta dura. Se você parar um pouco, isso vai se dar de uma maneira melhor. E o desfecho pode ser totalmente diferente, porque a seta lançada, ela não volta. Tem uma palavra que diz que a seta que foi enviada, ela não volta. E a palavra é como seta, ela vai. Você já falou, está falado. Para consertar é mais difícil. Às vezes não tem conserto. Então, irmãos, essa é uma meditação que nós devemos ter. E a palavra aqui no livro de Hebreus também nos encoraja, nos exorta a perseverar na fé. Porque é necessário praticar isso, mas praticar perseverando. Praticar não só uma vez, mas várias vezes. Às vezes nós vamos errar. Vai ter momentos que nós não vamos conseguir, mas perseverar, perseverar, perseverar. Isso é o que a palavra nos chama. Diz assim, no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, o livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, veio pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, de inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com língua limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se considerarmos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profanação o sangue do testamento, como foi santificado, fazer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança,
eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então, irmãos, aqui no 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui, irmãos, ele nos fala para perseverar. Não imaginemos que nós vamos acertar todas as vezes. Não imaginando que não vamos falhar. Não é esse o sentido de perseverar. O sentido de perseverar não é ser perfeito, porque Deus não tem a expectativa de que sejamos perfeitos. Deus tem a expectativa de que nós estejamos firmes a pedir perdão, mas mais do que isso, firmes a perseverar. Falhou, continua. Se não falhou, continua. Vamos continuar perseverando nesta palavra. Este é o chamado. Este é o momento. É isso que nós somos chamados. Foi para isso. Então nós, ao reconhecermos a Jesus, ao sermos chamados de filhos de Deus, nós temos essa missão. Para conosco mesmo. As pessoas falam, não, eu tenho que pregar o evangelho. Pregue primeiro para você. Pregue primeiro para o seu eu interior. Mudando a mente. Fazendo como diz a palavra, renovando a mente pela palavra, renovando a cada dia e crescendo em fé. Essa é a expectativa e é isso que nós devemos fazer, amém? Vou fazer mais uma oração, em seguida vou chamar a missionária Cláudia para uma oportunidade de louvor, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui não somente a conhecer das coisas, mas a Tua palavra nos instrui a viver, a conduzir as nossas vidas, a nos autoconduzir, como devemos andar, como devemos praticar o dia a dia, como devemos fazer todas as coisas, Senhor. Isso é instrução, isso é um conforto, é uma alegria sabermos que a Tua palavra nos orienta em todas as coisas, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós só podemos agradecer essas belas palavras, mas são mais do que palavras belas, elas são palavras práticas que nós podemos usar no nosso dia a dia, usar naquele momento, Senhor, que o nosso coração quer fazer o mal, o nosso coração quer responder palavras duras. E a Tua palavra nos ensina a responder palavras brandas. E a Tua palavra nos ensina a perseverar na fé. E é pela fé que nós perseveramos, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos orientar. Que o Teu Santo Espírito possa nos dar conforto, nos dar iluminação e nos dar força a perseverar mesmo com as possibilidades de sermos falhos aqui e ali, mas perseverando nesta palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, a missionária Cláudia para um momento de louvor e adoração. Graça e paz, igreja, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos nesta noite, Pai, apresentar o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, Pai, recebe do íntimo dos nossos corações, Senhor, todo louvor sincero. Não aquele que só sai pelas bocas, mas aquele que vem do nosso coração. Nós somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida, nós somos gratos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós, nós somos gratos a Deus por Jesus. Obrigada, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Apresente o seu melhor louvor ao Senhor nessa noite. Amém? Não há outro como tu, soberano e fiel.
mais essa oportunidade de honrar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, dando continuidade, eu vou aqui ler um salmo, para em seguida nós irmos para aquilo que é a palavra do Senhor, Deus falando conosco. Então, irmãos, podem abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 1, o Salmo número 1, o Salmo que fala da felicidade dos justos. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui é bem claro que é bem-aventurado aqueles que não andam segundo o caminho dos ímpios, mas eles andam segundo a palavra. Nesta palavra medita de dia e de noite. Meditar na palavra, irmãos, é ler, é ficar refletindo sobre ela, é ler de novo, é orar sobre ela, é meditar na palavra, isso. Muitas pessoas vão para as igrejas e querem ver poder, querem ver coisas emocionantes, mas o poder está na palavra, porque é ela que transforma, é ela que muda o nosso coração. Então, irmãos, sem mais delongas, gostaríamos aqui de chamar a nossa pregadora de hoje, a nossa irmã, a nossa pregadora que sempre está nos bastidores, nos cultos, sempre está ali, todos os irmãos vendo ali na parte da transmissão do culto, mas hoje ela vai estar aqui trazendo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Eu gostaria de chamar a irmã Dani aqui, para que nós possamos orar por ela e orar por este momento na vida dela, não só para a vida dela, mas para as nossas vidas, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua filha, Senhor. Eis aqui a tua filha que está diante de ti, Senhor, com este propósito, com essa incumbência, segundo o teu Santo Espírito, com a incumbência de trazer a tua palavra. Senhor, ser com ela, Senhor. Instrui, orienta, ilumina, Senhor. Ilumina aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, para que possa ser luz para nós, Senhor. Abençoa a vida dela, abençoa a família, abençoa os propósitos da vida dela, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta tua palavra que o Senhor já colocou no coração dela e vai transmitir para nós. Assim te agradecemos, Senhor, crendo que todas as coisas serão boas para o nosso crescimento, Senhor. Abençoa a irmã Dani em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Meio novidade para mim, né? Primeira vez que eu tô aqui como convidada, né, para falar um pouco da palavra do Senhor. Então, eu vou começar lendo Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória em si mesmo, não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra retarda a todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer,
porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque do seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Somente até aqui. Senhor meu Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas, conforme o Senhor colocou no meu coração, Pai, que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim, Pai. De antemão eu já agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, pelo dom que o Senhor tem colocado em mim, porque eu sei, Senhor, que Tu é que me capacitas. Amém? Então vamos lá, pessoal. O início do ano é um tempo bom, né, para a gente refletir, para a gente rever as nossas atitudes, os resultados, para planejar os nossos sonhos e os nossos anseios para esse ano que se inicia, né? E a nossa vida, ela é como se fosse um GPS. Para traçar a melhor rota, você tem que saber aonde você está e aonde você deseja chegar, né? Então, depois que você estabelece esses dois pontos, você vai ter que estabelecer o melhor caminho. Se vai ser o mais fácil, se vai ser o mais curto, né? Se vai ser com mais curvas, com menos curvas. E Deus, ele está aqui para orientar a gente nesse sentido, né? Então, o primeiro convite que eu faço aos irmãos é para a gente fazer uma autoanálise. Como eu li aqui em Gálatas 6, eu gostaria de trazer a questão da autorresponsabilidade. Então, eu trouxe vários versículos para tentar justificar tudo que eu preciso falar aqui, tudo que eu sinto, que é, na verdade, tudo que eu tenho vivido, que eu tenho aplicado na minha vida e eu tenho colhido esses frutos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco do que tem acontecido comigo. Então, vamos lá. Quem eu sou? Esse é o convite que eu faço. Faça essa reflexão aí. Quem você é? Lembra que para a gente traçar a nossa rota no GPS, a gente tem que botar onde a gente está para onde a gente vai, né? Então, o primeiro passo é a gente descobrir quem eu sou. E a gente vai fazer um paralelo. Além de quem eu sou, eu faço outra pergunta. Quem as pessoas pensam que eu sou? Quem eu penso que eu sou? E quem eu realmente sou? Foram 4 perguntas aqui. Quem eu sou? Quem os outros pensam que eu sou? Como eu penso que eu sou? Né? E o que eu realmente sou? Essas 4 respostas, elas não podem ser diferentes. Então, quem você é não pode ser diferente de quem o irmão pensa que você é. Porque a gente tem que procurar ser o mais reto possível, né? Então, a gente não pode se enganar, muito menos enganar a Deus, né? Tentando ser uma coisa, parecer uma coisa na igreja e em casa ser outra coisa. Essa autoanálise, ela é importante, porque se tiver alguma coisa diferente aí entre esses eu sous, a gente tem que parar para pensar e ver o que está de diferente, porque essa diferença tem que ser a mínima possível. Então, você tem que ser uma pessoa íntegra e transmitir aquilo que você realmente é. Esse é o primeiro convite que eu faço com vocês. Na carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele disse: pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. O Narciso até leu, isso aqui está tudo muito conectado, né? O louvor da Cláudia e tudo assim. Deus, ele é maravilhoso demais nesse aspecto. Então, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Fazer exercício faz bem para a saúde? Ajuda a aumentar a imunidade?
E se alimentar bem, sem excessos, beber água. Todo mundo sabe que isso faz bem, né? Mas você faz isso? A gente sabe, normalmente, o que é certo e o que é errado. Mas nem sempre a gente faz aquilo que é o certo. Esse paralelo que eu estou fazendo aqui é para a gente tentar entender que a gente tem responsabilidade nas coisas. Então, tudo vai começar na forma como a gente pensa. Tudo começa no pensamento. Então, quando a gente tem... como é que eu posso explicar? Quando a gente sabe que é o certo, a gente precisa fazer o certo, e a gente não faz o certo, tentando se justificar com a circunstância, com as coisas, com a pessoa, com a falta disso ou daquilo, a gente perde a oportunidade de crescer, de se aprimorar. Porque a aceitação, ela gera cura. Então, a partir do momento que a gente se identifica, né? Quem sou eu? Né? Eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu não faço esse bem. Por que eu não faço esse bem? Porque eu não tenho tempo? Porque eu não tenho dinheiro? Porque cuidar do meu corpo não é minha prioridade? Esse primeiro ponto aí, ele é muito importante. Eu vou continuar aqui. A forma como você pensa, ela é determinante para como você vai agir. Então, tudo começa no pensamento. A partir do momento que você pensa, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo. O que vai acontecer? Deus, ele escuta tudo aquilo que você pede. Então, se você falar, eu não tenho tempo, Deus vai falar, tudo bem, você tem razão. Então, eu vou te dar mais atribuições para você não ter tempo, para você não cuidar da sua saúde. Então, a gente tem que começar a pensar como a gente gostaria que fosse. Porque isso tudo está escrito na Bíblia. Então, olha só, em João 14, 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Nesses dois versículos, em João, primeiro, eu quero enfatizar a palavra crer. A gente tem que acreditar, porque se nem a gente acredita, por que Deus vai acreditar no que a gente está falando? Então, assim, o primeiro passo é você acreditar. Lembra, a autorresponsabilidade é o tema dessa palavra de hoje. E a segunda é o pensamento. Então, Deus tem um pensamento muito maior. Se Ele tem um pensamento muito maior para a gente, por que eu vou ter pensamentos pequenos, rasos, ruins? Né? Então, em Hebreus 11, 1, ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, tudo vem da palavra. Então, Deus criou o mundo com a palavra. Né? Ele falou que haja luz e a luz existiu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Só que antes de falar, a gente pensa, a gente fala. Todo sentimento, todo pensamento gera um sentimento, e todo sentimento gera uma ação. Então, se você pensa coisas ruins, você vai ter um sentimento ruim e o resultado com certeza vai ser ruim. Então, vamos para o outro lado. Então, eu vou pensar coisas boas, ter sentimentos bons e no futuro, com certeza, a gente vai colher coisas boas. Em João 11, 40, tá a chave do que eu gostaria, né, de passar para os irmãos, que é na passagem lá do Lázaro, que Jesus fala para Marta, em João 11, 40. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde Lázaro estava deitado. E Jesus, levantando os olhos para o céu, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Então, o que aconteceu aqui? O milagre ainda não tinha acontecido. Jesus, ele só falou para Marta, você tem que crer. E ele mostrou como ele faz. Falei, eu creio, eu agradeço. Já com o sentimento de que o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu.
Então, esse é o grande ensinamento que a gente tem que ter. Então, antes mesmo de acontecer qualquer coisa, qualquer petição, se você está com um problema na sua saúde, em vez de você falar, eu não tenho saúde, o que você tem que fazer? Você tem que se imaginar com saúde, bem, andando, correndo, fazendo as coisas que você não tem conseguido fazer no momento, mas você tem que pensar e sentir do fundo do seu coração. E aí você agradece. É esse que é o descansar no Senhor. Você sabe que é impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Então, se você pensa, né, você está precisando muito da sua restauração na saúde. Então, você já se imagina bem, fazendo suas atividades, viajando, e você tem que sentir realmente, que nem quando você come, você sente o gosto da comida, você tem que sentir essa sensação da bênção recebida. E esse é o segredo, é isso que Jesus ensina pra gente, né? Pensar com a certeza de que já recebemos a bênção e agradecer com o sentimento de realização, né? Esse é o nosso exercício diário. Em João 10:10 diz, eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Em outras versões fala abundância. Então tá escrito, a gente não veio para viver na escassez. É bíblico aqui, está dizendo aqui, a gente veio para ter uma vida plena, né? E uma vida plena, esse é o desejo de Deus, para que a gente seja próspero. A abundância, ela é em todas as áreas da nossa vida, né? No trabalho, no lar, na igreja, nas finanças, por que não? Né? Então, esse é o desejo de Deus para a gente. Eu, nessa pandemia, eu vivi muito isso, né? Mesmo parando de trabalhar, tanto eu quanto meu marido, imagina, os dois sem trabalhar. Em nenhum momento eu fiquei preocupada, nenhum momento. Eu sempre acreditei que ia dar certo, que não ia faltar o dinheiro de pagar o aluguel, de pagar a prestação do carro, de ter comida aqui em casa. Eu sempre acreditei. E toda vez, mesmo sem saber de onde ia vir, eu só agradecia. Falei, Deus, muito obrigada, porque não me falta nada. E eu me sentia, sabe aquela sensação quando você paga todas as contas e você fica, nossa, que felicidade? Eu tinha essa sensação. Eu fechava o olho para agradecer, falei, Deus, obrigada, porque as minhas contas estão todas pagas. E Deus, Ele agiu de sobremaneira na nossa vida, da onde não tinha, apareceu, né? E Ele capacitou a gente para a gente tomar a direção correta para que a gente pudesse, não somente, eu dei meu testemunho uns dias desses atrás aí, mas não foi só a minha família que eu consegui ajudar, né? A gente conseguiu ajudar mais 5 famílias, né, num projeto desse aí durante a pandemia, né? Então, é só gratidão. Na verdade, é isso que a gente tem que exercitar a cada dia, né? De descansar no Senhor. Tem muita gente que não entende. Fala, mas como é que eu vou descansar? Eu tô cheia de conta para pagar, eu tô com a saúde debilitada, eu tô cheia... Esse é o nosso papel. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar naquilo que a gente não vê. Mas uma coisa é certa, tá escrito aqui, as coisas vêm da palavra. Então, assim, se você fala coisas ruins, se você tem pensamentos de medo, de raiva, se você tem ódio das pessoas, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Como Jesus agiria numa situação dessa? Jesus é amor. Então, assim, não custa nada. É de graça pra gente, assim, a gente pensar pelo lado do bem, em vez de pensar pelo lado do mal, né? Então, eu gostaria de juntar vários pensamentos aqui, várias leituras bíblicas, para tentar embasar o que eu quero explicar aqui. Então, olha só, eu vou ler primeiro os versículos e depois eu vou tentar juntar tudo aqui. Em Êxodo 10:2, diz assim, assim todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Isaías 44:6, eu sou o primeiro, eu sou o último. Em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim. Em João 10:30, diz, eu e o Pai somos um. Então, os primeiros que eu li, todos falavam de eu sou. Na Bíblia tem muito dizendo eu sou. Deus falando com Moisés, falando, eu sou o grande, Jesus falando, eu sou. E aqui Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, ó, são duas coisas. Eu sou,
Aí Jesus começa falando, eu e o Pai somos um, e a confiança, Romanos 5:5, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Ou seja, eu sou, Jesus diz, eu e o Pai somos um, e Deus ele outorgou para a gente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está dentro de nós, né? Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso está em Gênesis. E em Lucas 17:21 diz, porque eis que o reino de Deus está em vós. Então, juntando tudo isso daqui, a gente às vezes tem uma visão de que Deus está longe. Depende muito da ótica como você vê, como um avião. Se você vê um avião de perto, ele é muito grande. Mas se você está aqui no chão e o avião está voando, o avião é pequenininho. Então, assim, você se coloca longe de Deus ou não? Eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. Por que não Deus dentro de você? Eu, antes de eu me converter, eu sentia um buraco físico no meu peito. É essa a sensação de que eu tinha. E depois de me converter, de ser batizada e de ir estudando, de aprendendo, de congregando, eu fui me preenchendo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus mora aqui em mim. E conforme essas passagens que eu li aqui, se Deus diz eu sou, se Jesus diz eu sou, o Pai, eu e o Pai somos um, e se o Espírito Santo está dentro de nós, assim, a gente tem que entender que Deus está dentro, Ele não está longe. Então, o que a gente fala é como se a gente estivesse conversando com Ele. Se você fala coisas ruins, Ele vai entender essas coisas ruins e vai aplicar na sua vida, né? Então, a primeira coisa que você faz no seu dia, ela é extremamente importante, isso é comprovado cientificamente, que ela vai determinar o seu dia, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Então, uma proposição aqui, quando você acordar, mesmo antes de abrir os olhos, você já agradece, fala, obrigada, meu Pai, porque eu estou viva. Obrigada pela saúde, ao invés de acordar e falar, ai meu Deus do céu, tem aquela conta para pagar. Quando você pensa em conta, as contas chegam. É só conta. Então, se você pensa de uma forma positiva, em vez de pensar na conta, você agradece a Deus porque você tem possibilidade de pagar, né, todos os seus compromissos. Então, é isso, ao acordar, que você possa, né, agradecer, sentir aquele sentimento de que a bênção chegou, de que não há problemas e que você só precisa agradecer porque você está vivo, porque você tem sua família, porque está todo mundo bem, enfim, buscar para o lado positivo ao invés do lado negativo. Então, assim, a gente é a imagem e semelhança de Jesus. Jesus é amor, né? Então, eu vou recapitular aqui. A gente está falando de autorresponsabilidade. Primeiro a gente vai diagnosticar quem sou eu, né? Se quem eu sou, se é a mesma pessoa que os outros pensam que eu sou, que eu penso que eu sou e quem realmente eu sou. A partir daí, eu vou juntar. Se a gente pegar o nosso primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, a gente fala de amor próprio, porque se Deus, eu sou, Jesus, o Espírito Santo é uma coisa só, então é como se eu estivesse falando assim que eu preciso me amar, primeiro de tudo. Que você se amando é como se você estivesse amando a Deus, né? E fala isso é o amor próprio. Quais são os seus pensamentos? São pensamentos bons ou são pensamentos maus? Isso tudo está envolvido no seu amor próprio. Se você pensa, eu não sou capaz, eu sou burro, eu não dou conta, isso vai acontecer, porque Deus está dentro de você, Ele está escutando tudo que está acontecendo com você. Porque a fé é isso, sim. Quando você repete, é como se você estivesse pedindo. Então, conforme eu propus, não custa nada a gente falar assim o contrário. Eu sou inteligente. Você chegar na frente do espelho e falar assim, eu sou linda, eu sou capaz, eu sou a paz, eu sou amor. Enfim, falar coisas boas e puxar essas coisas boas para você. Isso faz parte do seu amor próprio, né? E aí, amar a Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo. Mas quem é o próximo?
né? O próximo é que ele está do seu lado ali, a sua família, né? Seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, porque às vezes tem gente que mora na mesma casa e não fala com a pessoa que está ali do lado, ali, por algum problema que tiveram na família. Então, se amar ao próximo como a si mesmo, e o si mesmo eu encaro ele como eu sou, que eu sou é igual a Deus, você tem que amar ao próximo como você ama a Deus. Né? Então, tá tudo muito ligado, né? A forma como você vê as coisas, a forma como você pratica as coisas. Então, tudo começa no pensamento. Os pensamentos têm que ser altos, conforme a gente leu aqui, né? Você tem que ser luz na vida das pessoas, né? Você tem que ser o exemplo, principalmente dentro de casa. Porque a gente não precisa ser hipócrita de ser... Na igreja você é uma pessoa santa, vai lá, você sobe, você fala bonito e tudo, e chega em casa, seus parentes não te suportam. Você não consegue sentar numa mesa e jantar com a pessoa e conversar sem ter uma briga. Então, se converta primeiro. Puxe para você essa responsabilidade, porque tudo que a gente faz é nossa culpa. Se a gente tem resultado, é nossa culpa. Se a gente não tem, também é nossa culpa. Assim, é o nosso mérito. A gente planta, a gente colhe. Então, se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Então, não adianta botar a culpa nas circunstâncias. Às vezes a gente fala, é o tempo, é porque tá chovendo, é porque não tem dinheiro. Isso não adianta, isso são apenas desculpas. E de desculpas a gente acha um monte. Então, a gente puxa pra gente essa autorresponsabilidade. Você é responsável pelos seus atos. Então, para ser um bom cristão, depende de você. E o mais importante é que você não está só. Como eu falei, você tem o Espírito Santo de Deus aí dentro de você, né? Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. E Deus, ele proporcionou isso pra gente, né? E a gente tá aqui em gratidão a Ele. A gente sabe que a partir do momento que a gente aceita, né, o Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a gente tá salvo. Mas a gente tem que agir de maneira coerente, porque se eu aceitei Jesus e eu não sigo as coisas que Jesus faz, isso é hipocrisia, né? Então, a gente tem esse ajudador o tempo todo com a gente, né? Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo de Deus que está aí. Então, comece pelo começo. Tenha pensamentos bons, de paz, né? Que o primeiro pensamento do dia seja bom, que durante o dia você lembre também, que você seja grato, que você sinta, né, tudo que você precisa, em vez de você pedir, já sinta com a bênção nas suas mãos, assim, e agradeça. Faz que nem Jesus fez lá, antes mesmo de Lázaro ressuscitar, ele já tinha agradecido a Deus por ele ter ouvido. Então, o que você pensa é como se você estivesse pedindo para Deus. Então, ele escuta a gente o tempo todo, né? E que ao deitar também a gente possa fazer isso, né? Que a gente... o nosso subconsciente, quando a gente dorme, ele fica lá trabalhando. Então, a última coisa que a gente pensa, por isso que é bom a gente orar, né, logo antes de dormir, por isso, porque o seu subconsciente fica trabalhando. Então, novamente, tenha essas afirmações positivas contigo antes de dormir, né, que eu sou a fé inabalável, eu sou amor incondicional, né, eu sou imagem e semelhança de Jesus, então eu sou tudo que eu puder ser, né? Então, assim, conforme você se entrega para esse sentimento, o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar para que você faça essas escolhas certas, esses pensamentos corretos, né? Lembrando, assim, que a gente tem que pedir coisas boas, a gente tem que pensar coisas boas, né? E não deixar de agradecer. Esse é a mensagem que eu gostaria de deixar. Então, assim, a gente tem que fazer uma autoanálise e entender essa autorresponsabilidade, né? Buscar quem eu sou, fazer um diagnóstico, onde eu estou, para onde eu vou. Se eu olho lá no meu GPS, se eu não estou no lugar certo, o que eu estou fazendo? Qual foi a rota que eu tracei errada? Assim, eu vou rever o que eu fiz, vou mudar meus pensamentos, a forma como eu ajo. Tá tudo escrito na Bíblia, gente. Não tem mistério. Tudo está escrito aqui na Bíblia. Então, a gente só precisa entender, ler, pedir discernimento para Deus, né? Para que a gente possa agir como Ele agiria, né? Então, eu
eu vou finalizar aqui fazendo uma oração que, na verdade, tudo isso que eu tenho falado para vocês é o que eu tenho aplicado na minha vida. E assim, Deus tem agido de forma, assim, não tem como explicar, né? Então, tudo que passa, assim, tudo que eu planejo, tudo que eu agradeço, as coisas vêm. E isso é maravilhoso, né? Então, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? A gente tem todas as ferramentas. A gente tem a Bíblia, que é o nosso manual. Então, você quer ser um bom cristão? É só fazer conforme a Bíblia nos orienta, né? E eu vou compartilhar com os irmãos a forma como eu tenho tentado conversar com Deus, né? O que eu tenho tentado pedir para que Ele me dê discernimento, né? Nos meus pensamentos, para que eu pense o que Ele quer que eu pense, né? Porque às vezes a gente acha que uma coisa é importante para a gente, mas Deus, Ele está aqui para mostrar para a gente, né? Na verdade, não acontece nada que não seja dos planos dele, né? Então, vamos orar? Então, Deus, eu sei que os seus planos, os seus pensamentos são muito mais altos que os meus. Por isso, eu peço que tenha misericórdia de mim, porque sou falha e pecadora. Afasta de mim a hipocrisia. Não permita que eu julgue o próximo. Me ensina a querer o que você quer que eu queira. Senhor, me ajude a não ser controladora. Seja comigo no meu lar, no meu falar, no meu agir. Me conserta verdadeiramente, que eu possa dar meu testemunho, Pai, para transformar os meus. Mude a minha essência, que eu seja luz na escuridão. Não permita que a minha fé se baseie em resultados. Guarde a minha casa. Me encha com seu Espírito Santo, que eu possa me relacionar verdadeiramente contigo. Eis-me aqui, Pai, para te servir de acordo com a sua vontade. Eu agradeço em culto racional, Pai. Mude a minha mente. Me faça ter maturidade na fé, que através da sua palavra eu receba as revelações do Espírito, que eu seja transformada e que o Senhor me encha com sua presença. Que da minha boca não saia palavras torpes. Transforme o meu coração. Sendo falho, eu reconheço a minha culpa. Me mostre que eu devo fazer para mudar, para assim dar o meu bom testemunho da verdadeira conversão. A Ti, que nos vem em secreto, respondo ao chamado feito por João Batista, que pregou o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Faça, Senhor, de acordo com a Tua vontade, o seu querer. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Nessa última oração, eu quero pedir que o nosso bondoso Deus venha te visitando. Venha assim tomando os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida, e que as bênçãos te alcancem. Que as misericórdias do Senhor sejam sobre as nossas vidas. Pai, te peço, visita cada um dos teus servos. Pai, eu te peço também, ó Pai, venha visitando, ó Pai, a vida financeira dos teus filhos. Cada causa, ó Pai, que os teus servos têm colocado na mão do Senhor, ó Pai, nós cremos na resposta do Senhor. Pai, vem abrindo portas. Quando aos nossos olhos é impossível, aí se manifesta a fé. Vem abrindo portas, ó Deus. Vem assim entrando com a providência. Toma sim, ó Pai, os contratos em tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, o que os teus filhos têm clamado. Toma cada causa, ó Pai, neste momento tão difícil. Que o Senhor venha assim entrando com a providência. E venha, ó, que a tua bênção venha sendo derramada sobre o lar dos teus filhos, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.